Eu nem acredito que já são mais de 100 pessoas que acompanham minhas loucuras por aqui. Como assim, mano? Ah, muito obrigada. Oi, tudo bem? Eu já recebi diversas perguntas lá no Instagram sobre por que eu escolhi ir pra Inglaterra e não pros Estados Unidos, como é a Inglaterra, como são os ingleses, todas essas coisas aí. Então eu vi que vocês têm bastante curiosidade em saber essas coisas. Então eu resolvi fazer um vídeo comparando a Terra da Rainha com a Terra do Tio Sam. Pra começar, eu preciso falar que todos os pontos que eu der aqui vão ser baseados nos meus pontos de vista, nas minhas experiências, então sim, eles vão ser generalizados. Eu sei que tudo pode mudar dependendo de onde você tá, dependendo de que cidade você tá, de que estado, enfim, mas são com base nas minhas experiências. Então se você tiver uma opinião diferente, comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber como foi sua experiência. Pra quem ainda não viu, eu fiz um vídeo contando toda a minha experiência com viagem, como eu comecei a viajar, pra onde eu já fui. Quem ainda não viu, eu vou deixar ele linkado aqui no card e com o link na descrição também. Então, apesar de eu nunca ter feito intercâmbio para os Estados Unidos, propriamente dito, eu já fui pra lá um número considerável de vezes, então eu consegui montar um panorama, eu consegui ter uma visão de como funcionam as coisas lá. Na verdade, meu plano inicial de au pair sempre foi ir para os Estados Unidos, a Inglaterra nunca tinha sido uma opção pra mim. Eu já tinha pesquisado agência para os Estados Unidos, já tinha visto valor, já tinha conversado com várias famílias. Só que aí foi juntando uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, e no final virou uma bola de neve gigante e acabou não dando certo, e a Inglaterra foi muito mais fácil. E aí eu fui pra Inglaterra como au pair. Pra começar, um dos pontos que mais pesou na minha decisão de ir pra Inglaterra e não pros Estados Unidos foi na minha liberdade de tomar decisões de quanto eu recebo de salário, como eu ia trabalhar, porque nos Estados Unidos as regras são bem mais certinhas, a agência te põe dentro de uma caixinha e fala todos os seus deveres e todas as suas obrigações, tudo que você vai ganhar, e você tem que respeitar aquilo, você não tem muita opção, você tá dentro daquela caixa e é aquilo. Pra Inglaterra não, eu já fiz um vídeo explicando todo o processo de como ser au pair na Inglaterra. Se você ainda não viu e tem curiosidade, quer saber, eu vou deixar ele linkado aqui no card e com o link na descrição, então eu não vou me prolongar muito nesse tema, porque eu já expliquei tudo. Então todo esse fato de estar dentro de uma caixinha me incomodava um pouco, eu queria mais essa liberdade. Essa é a primeira diferença entre os dois países que me fizeram ir pra Inglaterra e não pros Estados Unidos. Outra coisa que você precisa avaliar na hora que você vai escolher o país que você vai é qual é o seu objetivo. Porque assim, aprender inglês você vai aprender nos dois países, claramente. Os dois países têm o inglês como primeira língua. Então, esse você já pode riscar da sua lista. Mas e agora? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu segundo objetivo? Você quer juntar dinheiro? Você quer viajar e conhecer outros países? Qual é o seu objetivo? Porque se seu objetivo for pra juntar dinheiro, vai pros Estados Unidos, porque lá se ganha mais. Agora, se você quer viajar muito e conhecer vários países, na Europa isso é bem mais fácil, né? As coisas são mais pertinhas, as passagens são mais baratas pra viajar entre países, então isso é uma boa opção dentro da Europa. Outra coisa que muita gente me perguntou também é sobre carta de motorista, sobre direção. E não são todas as famílias que obrigam a au pair dirigir, que pedem pra au pair dirigir. Na verdade, eu vi pouquíssimas famílias que pedem pra au pair dirigir, até porque na Inglaterra dirige do lado errado, né? Do lado ao contrário. O volante também fica do lado ao contrário. E eu não sei nem se a nossa carta de motorista pode dirigir lá. Eu sei que pode temporariamente, né? Se você for viajar, alguma coisa, mas eu não sei se você pode por um longo tempo. Então as famílias não exigem, a minha não exigia. Em geral, eles não têm mais do que um carro, dois carros sobrando, assim, igual nos Estados Unidos. Então esse é mais um ponto. Lá nos Estados Unidos eles têm carros a rodos, na Inglaterra não é assim, não tem carro sobrando. Tem muitas famílias que não tem carro lá, e muitas famílias que têm um carro só. Por exemplo, a minha tinha um carro só, então não tinha carro pra au pair. Então se você não tem CNH, a Inglaterra é uma opção bem melhor pra você, já que os Estados Unidos te obriga a ter o CNH pra ser au pair. As agências obrigam, né? E também tem lugar nos Estados Unidos que se você não tiver carta de motorista, se você não dirigir, se você não tiver carro, você não chega nem no mercado, porque tem lugares que é muito, muito, muito afastado da civilização e você não chega em lugar nenhum. A Inglaterra, como é menor, você não tem tanto esse problema. E como eu já disse no vídeo de como é morar no subúrbio, ele também é muito bem conectado. É um país muito bem conectado, as linhas de trem, metrô e ônibus funcionam muito bem.
e dá pra fazer quase tudo a pé, sempre tem alguma coisinha perto, então carro não é uma coisa muito essencial lá. Uma coisa que eu senti uma diferença gritante entre os dois países foi na educação e na paciência das pessoas. Sério, se alguém falar pra você que ingleses são lords, acredite nessas pessoas. Porque, apesar de eles serem umas pessoas mais frias, eles são muito educados e eles têm muita paciência. Então, toda vez que eu tinha alguma dúvida, toda vez que eu não entendia o que a pessoa falava e eu pedia pra repetir, e olha que isso não foram poucas vezes, viu? Elas repetiam, e se eu não entendia, elas repetiam de novo, e se eu continuasse não entendendo, elas repetiam de outra forma, tentavam me explicar, até que eu entendesse 100% do que elas estavam falando. Já quando eu fui para os Estados Unidos, todas as minhas experiências lá foram assim. A pessoa me falava alguma coisa, eu não entendia, e pedia pra ela repetir, e ela repetia do mesmo jeito. E aí eu continuava não entendendo. E aí ela continuava repetindo do mesmo jeito. E aí eu nunca entendi o que a pessoa falava, porque ela não fazia questão nenhuma de me ajudar, assim. Era sempre rápido, engolindo palavra, igual o americano fala. E, tipo, se você não entende minha língua, o problema é seu, mas nunca explicando o que tava falando mais devagar. Eu senti isso bem gritante, assim, foi bem forte pra mim. Com a paciência que eles têm com o estrangeiro. Fora a educação em loja, em restaurante, com atendimentos em geral. Se você tá com alguma dúvida no transporte público, as pessoas na Inglaterra têm mais paciência do que os americanos. Por outro lado, eu acho os ingleses muito frios. E eu acho que eles não fazem questão de fazer amizade, assim. Eles não estão nem aí pra você como amigos, assim. Tipo, se você quiser criar um vínculo de amizade, é bem difícil, assim. Claro que existe, mas eles não querem, tipo, não precisam fazer amizade com um estrangeiro. Então eles não são muito abertos pra isso. Não sei se é da cultura, não sei se é falta de interesse, mas eles não são totalmente abertos pra amizades, assim. Mas eu não consigo comparar com um americano, porque eu não fiquei tempo suficiente nos Estados Unidos pra conseguir criar uma amizade. Então eu não sei, não consigo comparar. Já que eu tô falando de amizades, né? Uma coisa que é muito positivo nos Estados Unidos é que existe au pair a rodo. Se você piscar, você acha uma au pair em algum lugar. Existe grupos de embarque, sei lá, semanalmente de au pair pros Estados Unidos. Então, acho que você, da cada 3 casas da sua, você vai achar uma au pair. Então, sozinha você não fica, você vai conseguir fazer vários playdates. Claro que existem regiões mais afastadas, mas, em geral, as pessoas conseguem encontrar au pairs pertos. Até as famílias, quando publicam, já falam, aqui é uma região que tem muito au pair. Então você sempre vai ter alguma amiga pra conversar, pra fazer playdate, pra sair, pra dar um rolê, enfim. Na Inglaterra não é bem assim. Lá o programa é um pouco menor, não tem tanta au pair. Existe, mas não tem tanta. Não tinha nenhuma perto de mim, eu não conheci nenhuma. Então isso é bem mais chato, tipo, eu não consegui fazer amizade com quase ninguém lá. É bem triste. Outra coisa é que as casas na Inglaterra são muito menores que nos Estados Unidos. Eu já contei nos meus vídeos de viagem que eu fui pra Washington visitar uma amiga. E lá eu fiquei na casa dela, ela também era au pair lá. E lá a casa era gigante, sei lá, se eu não me engano tinham 3 andares, ela tinha um andar só pra ela. Enfim, as casas eram muito grandes e a família, assim, não era super rica. E todas as casas que eu vejo foto, assim, elas são grandes, tem vários quartos, vários cômodos, as salas são grandes, tem basement, enfim, tem várias coisas. E na Inglaterra não é assim, normalmente as casas não tem tantos cômodos, claro que tem casas bem grandes, mas em geral não. Em geral elas têm 2 ou 3 quartos, o número suficiente pro número de pessoas da casa. Não são todas as casas que tem banheiro dentro, né, que tem dentro do quarto, que tem suíte. Eles não têm a parte de baixo, assim, né, acho que é basement que chama. Então as casas são menores do que nos Estados Unidos. O meu quarto era bem coladinho com o quarto das crianças, que também era bem coladinho com o quarto dos pais. Isso é bem diferente do que nos Estados Unidos. Então a privacidade é bem menor também. E agora uma coisa que eu achei parecida é a alimentação. Eu não vi muita diferença na alimentação entre os dois países. Eu achei bem similar, achei até interessante isso. E outra coisa que também é parecida são os supermercados, que são um sonho, meu Deus, são maravilhosos. São mercados gigantes, com variedades de tudo, de um monte de marca, de um monte de produto, com várias coisas que você nunca viu na sua vida, várias frutas que aqui no Brasil são super caras e lá são baratas. Enfim, os mercados são sonhos e são muito baratos nos dois lugares. Isso, claro, na moeda local, se você tá ganhando na moeda local, né? Porque se você converter, é uma pequena facadinha, mas na moeda local é muito barato nos dois países.
E é muito legal também, eu amo. E sério, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito chocada com o preço das coisas aqui nos mercados. Sério, eu não lembrava que as coisas eram tão caras. Eu não lembrava que sucrilhos era tão caro aqui no Brasil. Porque lá era £1 e aqui, sei lá, é R$12 a mesma caixa. É muito caro, eu fiquei muito chocada e muito triste. Em relação à vida noturna, lá na Inglaterra, eles têm um foco, assim, muito forte em pubs. A galera chama pra sair, tipo, uhul, vamos pra pub. Existe balada, mas não é o forte deles. É sempre pub, que é tipo barzinho, né? Uns barzinhos mais gourmet. É isso, se você estiver indo pra Inglaterra, suas opções de saídas noturnas vão ser pubs. Já pros Estados Unidos eu senti que tem muito mais variedade. Eu acho que eles têm muito mais opção de escolha. Tem balada, tem bar, tem pub, tem... sei lá, tem de tudo. Quando eu tava lá passeando, a gente via numa rua, tinha várias coisinhas diferentes, bem legais pra fazer. E pra Inglaterra não, são vários pubs fechados que a galera fica dentro, porque é super frio. E é isso, e acabou. E é pub. E depois de tudo isso que eu falei, você ainda tiver interesse de ir pra Inglaterra, já prepara a sua capa de chuva, porque aquele país chove muito. Chove horrores, sério, horrores, chove muito. Quase todo dia chove. Sério. Sério mesmo. Já nos Estados Unidos, por ser um país bem maior, o clima varia muito mais, né? Aí é ridículo generalizar, porque tem lugar que é muito quente, tem lugar que é muito frio. Se você for pra Califórnia, 40 graus no verão. Se você for, sei lá, pra Michigan, você congela, né? Você vira um pirulito. Ou você vira um picolé. Então é ridículo generalizar a temperatura dos Estados Unidos. Mas pra Inglaterra já fique sabendo que chove muito, é sempre cinza e quase sempre frio. E é isto o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a diferença. Se vocês souberem mais diferenças entre os Estados Unidos e entre a Inglaterra, comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários. Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, por favor. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. E muito obrigada de novo por você. E por mais de 100 pessoas que estão me acompanhando, porque, gente, eu sou meio louca e eu nunca imaginei que mais de 100 pessoas estariam vendo minhas maluquices aqui. E muito obrigada de verdade, do fundo do meu coração. E se inscreve no canal, não sei se eu já falei isso, curte o vídeo, deixa seu comentário, dicas, sugestões, elogios, críticas, comentários, qualquer coisa. Um beijo e tchau!